segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 7, nós leremos este precioso texto da palavra de Deus, que começa no versículo de número 13 e o versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar a sua terra. Parece que nós tivemos um probleminha na transmissão. Eu vou ler o versículo 14 de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez pedindo a Ele que nos fale por meio da sua santa e poderosa palavra. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome. Toda glória, Pai, seja dada ao nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui para te bendizer e para te exaltar, Pai, porque tu nos amaste, deste o Redentor por nós, porque tu nos deste o teu Espírito Santo e porque tu nos dás, ó Deus, o privilégio de servi-lo. Muito obrigado, Pai, porque tu tens sido paciente e misericordioso para conosco. Perdoa os nossos pecados, Santo Deus. E nessa hora, Pai, que essa tua palavra venha falar com poder ao nosso coração. Eu, como quem prega, sou totalmente dependente do Senhor. Ó Pai, aqueles que ouvem também. Então, Senhor, faz resplandecer a glória de teu Filho enquanto ouvimos a tua palavra nesta noite. E que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal. Voltamos, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Nós vamos agora, depois da oração, né? A oração foi interrompida aqui por causa da conexão, mas nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Eu sou apaixonado, amados irmãos, pelo assunto avivamento, antes mesmo de ir para o seminário. E há alguns anos atrás eu tive a alegria de ler um livro maravilhoso, que já até citei em nossa igreja, chamado O Avivamento na África do Sul, falando do avivamento que aconteceu entre os Zulus, liderado pelo pastor Erlo Stigen. E o reverendo Augustus Nicodemos foi quem traduziu esse livro para o português. O reverendo Erlo Stigen, que era um africano de descendência holandesa, trabalhou entre os negros dos Zulus por mais de uma década. E ele, amados irmãos, não teve nenhum fruto considerável. De fato, os crentes da igreja que ele pastoreava, nos momentos de dificuldade, buscavam os feiticeiros, e ele se sentia angustiado com isso. E ele, em sua igreja, começaram a orar todos os dias e a ler um capítulo do livro de Atos, tanto de manhã como à tarde, e oravam de manhã e à tarde, clamando a Deus pelo avivamento. E ele disse a Deus que, depois daquele mês de oração, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos tendo um probleminha com a internet, eu não sei porquê, mas nós vamos continuar do início. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu comentava com vocês a história do pastor Erlo Stigen, que durante mais de 10 anos trabalhou entre o povo Zulu. E, queridos amigos e irmãos, aquele homem tinha se dedicado a pregar o evangelho e não via convertido algum. E ele, com sua igreja, se propuseram a ler o livro de Atos todos os dias durante um mês, de manhã e à noite, e a orar clamando o avivamento. E ele tinha dito a Deus, se depois daqueles 30 dias nada viesse a acontecer, ele não só deixaria de ser um missionário africano entre os Zulus, mas também deixaria o ministério pastoral. E então eles começaram a orar e invocar a bênção de Deus. E Erlo Stigen conta, você sabe que a África do Sul foi assolada pelo apartheid durante muitos e muitos anos. E ele conta que um dia ele estava orando com os irmãos negros, e, de repente, então, ele viu na quadra de tênis ao lado da igreja o prefeito, o vereador e o juiz da cidade. E ele estava orando de joelhos, clamando a bênção do Senhor.
E de repente, então, ele viu aqueles homens e, por vergonha de estar orando de joelhos com os irmãos negros, ele foi fechar a janela. E ele teve a percepção no seu coração de que se ele fechasse aquela janela, ele também estaria fechando o seu coração para o agir de Deus em sua vida. E então ele reconheceu o seu pecado e caiu de joelhos e disse que, mesmo sendo um pastor de uma tribo Zulu africana negra por mais de 10 anos, ele nutria racismo e tinha vergonha daqueles irmãos para os quais ele ministrava. E reconhecendo o seu pecado, ele viu que o seu pecado de racismo era um dos impeditivos para que Deus mandasse o avivamento. Então, convicto, aquele homem pede perdão a Deus pelo seu pecado, e Deus manda, queridos, depois de alguns meses de oração, um grande avivamento espiritual que revolucionou os Zulus, que converteu milhares de pessoas. Eu recomendo que você leia esse livro maravilhoso, O Avivamento na África do Sul. Deus fez grandes coisas ali, mas tudo começou com a convicção de pecado, com a confissão e com o arrependimento do pastor, o reverendo Erlo Stigen. E no nosso texto, amados irmãos, Deus desafia a Salomão e a seu povo que façam algo parecido, meus queridos irmãos e irmãs. Vocês se lembram como o rei Salomão teve um início de reinado glorioso. E depois que ele começou o seu reinado, ele foi usado por Deus para construir o templo. E depois de mais de uma década construindo o templo e mais alguns anos construindo os seus palácios, a Bíblia nos diz que o Senhor apareceu a ele de noite em sonho, dizendo que tinha recebido a consagração daquela casa e que habitaria naquele lugar e naquele templo. Mas o Senhor logo diz a ele que ouviu a sua oração, mas que se ele fechasse os céus, de modo que não... Então Deus diz a Salomão, amados irmãos e irmãs, acredito que agora nós não vamos ter mais problemas. Se o seu povo, que se chamava pelo seu nome, se humilhasse, orasse e o buscasse e se convertesse dos seus maus caminhos, então ele ouviria dos céus, perdoaria o seu pecado e sararia a sua terra. Ao olhar para este texto da palavra de Deus nesta noite, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nos apresenta, nesta palavra que Deus traz ao rei Salomão, quais são os objetivos do avivamento. Quais são os objetivos do avivamento? E, em primeiro lugar, ao olhar para a palavra de Deus, o primeiro objetivo do avivamento, nos diz o texto, é o necessitado. O primeiro objetivo do avivamento é o necessitado. O texto diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O Senhor está dizendo, amados irmãos e irmãs, que há dias nos quais Deus resolve disciplinar o seu povo. Quando o seu povo está de joelhos, prostrado, invocando a sua presença, Deus derrama a sua graça e a sua bênção e responde às orações do seu povo. Mas, amados amigos e irmãos, nós que somos cristãos, também enfrentamos tentações e lutas deste mundo. E, vez por outra, o coração do povo de Deus se esfria. E quando o coração do povo de Deus se esfria, é necessário que Deus confronte o seu povo, quebrante o seu povo e permita que o seu povo enfrente a dificuldade para se voltar à presença dele. E aqui o Senhor diz a Salomão que haveria dia no qual ele fecharia os céus e não mandaria chuva. O Senhor diz a Salomão que certamente, quando o povo se afastasse, ele mandaria uma praga na terra e ela não produziria mais o alimento e nem haveria colheita. Mas o Senhor diz mais, se o povo não se arrependesse com a falta de chuva ou com a praga na colheita, então o Senhor ia mandar a peste entre o seu povo. E o seu povo ficaria doente, ficaria enfermo e só voltaria a ter o avivamento espiritual quando invocasse a presença do Senhor. Neste primeiro versículo, no versículo 13, o Senhor nos mostra que o primeiro objetivo do avivamento é o necessitado. É aquele que sente que o céu está fechado para ele. É aquele que não vê resposta das suas iniciativas, daquilo que tem plantado, não vê resultado dos seus investimentos.
É aquele que se sente enfermo na alma, sente o seu coração adoecido e muitas vezes até enfermo fisicamente. O texto está dizendo, amado amigo e irmão, que o avivamento é para aquele que necessita, é para aquele que reconhece que de fato tem o coração distante de Deus, é aquele que reconhece que o céu fechou para ele e Deus já não escuta mais as suas orações, é aquele que tem semeado a semente, mas não tem os resultados esperados que desejava tanto ver na sua colheita espiritual e no seu dia a dia, é aquele que se sente enfraquecido, machucado, adoecido na alma e também adoecido fisicamente. O primeiro objetivo do avivamento que o texto nos apresenta é o necessitado. Ah, querido amigo e irmão, o Senhor Jesus, lá na festa dos tabernáculos, em João 7, 37 e 38, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele falava sobre o Espírito Santo que encheria e inundaria a vida de todos aqueles que crescem em Jesus. Mas é importante você perceber que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele mostra que é necessário que você reconheça a sua necessidade espiritual. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos recordar bem o que o próprio Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você anda deprimido, se você está entristecido, se você está desanimado, se você pensa que o céu para você está fechado, se você não tem visto da sua iniciativa resultado, se você, meu querido irmão, se sente com o coração machucado, é para você que Deus tem avivamento. Ah, querido amigo e irmão, mas você precisa reconhecer que precisa deste avivamento. Alguns grandes sábios da história, o grande literato russo Fyodor Dostoiévski, e também o grande matemático e cientista francês Blaise Pascal, disseram que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E, portanto, somente Deus pode preenchê-lo. Muitas vezes o Senhor permite que o céu esteja fechado para você, que as suas iniciativas não deem o resultado que você espera, que você se sinta desanimado e fraco, para que você entenda que ninguém pode ocupar o lugar de Deus em sua vida, que ninguém pode ser o primeiro em tua vida a não ser o Senhor. O Senhor não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Então, querido amigo, irmão, se você tem priorizado desejos pessoais, se você tem colocado pessoas no lugar de Deus, ou se você tem colocado até a você mesmo, ou alguma grande expectativa que você tem, preste atenção. As portas têm sido fechadas porque Jesus não tem sido o maior amor da sua vida. Então, querido, se você ouve essa palavra nessa noite, reconheça que você necessita de avivamento. A igreja de Éfeso, laboriosa, fiel na doutrina, zelosa na vida, perseverante na perseguição. O Senhor Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor está contra você. O primeiro amor desapareceu do seu coração. Você tem estado na igreja e feito tantas coisas, mas já não tem mais amor por Jesus. Ele já não é mais a prioridade da sua vida. Você já não tem mais prazer na oração. Você diz que não tem mais tempo para estudar a palavra. Querido, você precisa reconhecer que a maior bênção que você necessita na sua vida é de Deus. E que ninguém pode ocupar o lugar de Deus em sua vida. E ao reconhecer que você não tem priorizado o Senhor, arrependa-se nessa noite. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti mais do que eu preciso do sol. Eu preciso de Ti mais do que eu preciso da água. Eu preciso de Ti mais do que eu preciso do ar.
Eu preciso de Ti, ó Deus, da Tua intervenção, da Tua graça, da Tua fidelidade, da Tua bondade em minha vida. Reconheça, meu irmão, que você necessita da graça de Deus. E clame hoje a misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ah, querido amigo e irmão, peça hoje, e Deus vai responder às suas orações. Que Deus te visite com o avivamento, em nome de Cristo Jesus. O primeiro objetivo do avivamento é o necessitado. Mas você talvez me pergunte, reverendo, qual é o próximo objetivo do avivamento? O primeiro objetivo do avivamento é o necessitado. Mas o segundo objetivo do avivamento é o povo arrependido. O segundo objetivo do avivamento é o povo arrependido. Vamos ler comigo o versículo de número 14? O que diz este versículo, meu querido amigo e irmão? Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. O objetivo do avivamento é o povo arrependido. Aqui o Senhor nos dá um processo pelo qual Ele vai mandar o avivamento. Ele diz que manda o avivamento para quem é dele. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. O avivamento espiritual é para a igreja de Cristo Jesus. E ele nos mostra o processo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar-se, amado amigo e irmão, é reconhecer que nós não ocupamos o primeiro lugar. É reconhecer que nós devemos estar em um segundo plano. É reconhecer que nós erramos, falhamos e pecamos contra o nosso Deus. E confessarmos a Ele o nosso pecado. Reconhecermos que nós erramos contra Ele e não temos feito dele o maior amor da nossa vida. Consequentemente, ao nos humilharmos, nós vamos orar. Diz o texto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você vai dobrar os seus joelhos e vai invocar a presença do Senhor. E aí o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Você vai buscar a face de Deus. Você vai buscá-lo cada dia mais e mais. Você vai buscar o conhecimento de Deus em sua palavra. Você vai buscar se humilhar em sua presença e o enchimento do Espírito Santo através de uma séria vida de oração. A Jeremias, a mim e a você, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Busque o Senhor, busque o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, disse Isaías, invocai-o enquanto está perto. E o próprio Senhor Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, falando desse processo pelo qual ele percebe que nós somos um povo arrependido, ele diz que esse processo começa com a humilhação, continua com a oração, continua com a busca da face de Deus e é concluído com a transformação da vida. Diz o texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos. Meu querido amigo e irmão, nós estamos falando de algo sério. Você tem guardado em sua vida alguma prática que desagrada a Deus? Você tem mentido para si mesmo e tem dito, Deus perdoa pecados, não importa essa prática que eu tenho cometido. E você tem escondido diante de si mesmo o seu pecado, tentando enganar a si mesmo, você tem mentido para a sua alma e você está vivendo como quem não foi lavado pelo sangue de Jesus. Você tem nutrido práticas pecaminosas em sua vida. Você tem nutrido ressentimentos em seu coração. Você está afastado do Senhor. Você, querido amigo e irmão, anda brigado com alguém da sua família. Querido amigo e irmão, nós precisamos mudar de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você é convertido, Deus te chama como você está. Mas depois que você vem a Cristo, a sua vida é mudada. Eu me lembro do meu professor de teologia sistemática no seminário. Ele dizia que a conversão é o momento do qual Deus nos tira da lama. Mas o processo de santificação é o tempo no qual Deus vai tirando a lama de nós. E o Senhor quer tirar a lama do pecado da sua vida.
E você talvez diga, pastor, como é que eu posso deixar essas práticas erradas na minha vida? 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado ao Senhor nesta noite. Revele a Ele o que tem atrapalhado a sua comunhão com Ele. Peça ao Senhor perdão. Se humilhe, ore, chore, busque a face do Senhor. Diga, Senhor, eu estou confessando, o Senhor disse que perdoaria e que me daria a vitória. O Espírito Santo já habita em você e ele te capacita a vencer o pecado durante cada dia da sua existência. Meu querido irmão, minha querida irmã, o avivamento é para o povo arrependido. No primeiro texto lido no culto desta noite, o nosso seminarista Elias Alves leu aquele texto maravilhoso da mulher cananeia. Você se lembra que o Senhor Jesus tirou uns dias de descanso lá na região de Tiro e Sidom. E aquela mulher tem uma filha horrivelmente endemoniada. E ela fica sabendo e vai clamando ao Senhor Jesus enquanto ele caminha naquele lugar. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus prossegue como quem, amado irmão, não escuta nada. Mas ela insiste, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus age diferentemente de todas as maneiras que agiu naquele dia. E caminha como quem nada escuta. Mas ela continua a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Reconhecendo que Jesus é Senhor, reconhecendo que ela é pecadora, digna de misericórdia e precisa da intervenção de Deus em sua casa. Os discípulos dizem a Jesus, Senhor, manda essa mulher embora, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. E Jesus diz a eles, eu, neste momento, só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus diz isso, ela se aproxima do Senhor, se ajoelha, e eu a imagino agarrada nas vestes de Jesus, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele diz a ela, minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela responde, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia nos conta que a partir daquele momento, sua filha ficou sã. Veja bem que aquela mulher reconheceu que Cristo era o Senhor. Reconheceu que ela era digna de compaixão e misericórdia, era pecadora. Reconheceu que precisava da intervenção de Jesus na sua casa para libertar sua filha do poder do demônio. Ela perseverou em invocar o Senhor. Ela se ajoelhou diante do Senhor. Quando o Senhor a humilhou e disse a ela que não ia atender os cachorrinhos, ela disse que até os cachorrinhos são sustentados pelo Senhor e pelas migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus brada do peito, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Para Jesus, uma grande fé é aquela fé que se humilha, é aquela fé que ora, é aquela fé que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. É aquela fé que persevera em invocar a bênção do Senhor Jesus em sua vida. Que você, meu querido amigo e irmão, nesta noite, se arrependa dos seus pecados, se humilhe, ore, chore, confesse, diga, Senhor, abre os céus e desce, eu quero conhecer-te mais. Querido, se você invocar o avivamento, Deus, por sua graça, tem todo o poder para mandá-lo. Então se humilhe, ore, chore, confesse, clame. E a nossa oração é que Deus abra os céus e traga o reavivamento para o seu coração, traga o reavivamento para a sua família, traga o reavivamento para a sua igreja, traga o reavivamento à nossa cidade, ao nosso país nesses dias. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe com o reavivamento, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te visite com o reavivamento. O objetivo do avivamento é o povo arrependido. Você tem se arrependido diante do Senhor? Você reconhece que necessita um avivamento espiritual em tua vida?
Mas talvez você me pergunte, amado pastor, existe algum outro objetivo do avivamento? O primeiro objetivo do avivamento é o necessitado. O segundo objetivo do avivamento é o povo arrependido. Mas o terceiro objetivo do avivamento, conforme olharmos para o texto desta noite, é a glória de Deus. O terceiro objetivo do avivamento é a glória de Deus. Olha o que diz o nosso texto, no final do versículo 14. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor diz que quando aquele povo reconhecer que é necessitado e se tornar um povo arrependido, então ele ouvirá dos céus, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Mas, por favor, preste atenção comigo. Todos os verbos no final do versículo 14 estão na primeira pessoa do singular. É como se Deus dissesse claramente o que ele diz. Eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. O Senhor está dizendo, amado irmão, que quando ele manda o avivamento revela a sua soberania. E quando o avivamento revela a sua soberania, pois só ele pode soberanamente dar o avivamento, é o nome dele que será glorificado. Ele diz, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. O Senhor está dizendo que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele está dizendo que o povo dele não pode produzir o avivamento. Ele está dizendo que eu e você não podemos fazer nada para restaurar a vida das pessoas. Ele está dizendo que o avivamento é obra soberana dele. E ele resolveu soberanamente dar àquele que se reconhece necessitado e àquele que se arrepende em sua presença. E então, se você vê que os céus para você estão fechados, se você vê que as coisas não estão dando resultado, não tem fruto na sua terra, se você vê que está doente na alma, se você vê, querido amigo e irmão, e se humilha, e ora, e busca a face do Senhor, e confessa, e se arrepende e muda de vida, então o Senhor diz, eu perdoarei, eu ouvirei, eu sararei. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus promete a Ezequiel no capítulo 37, aquele grande avivamento, onde a ressurreição daqueles ossos secos se tornando um exército poderoso, lá no final do capítulo, nos versículos 12 a 14, ele diz a Ezequiel e ao seu povo, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, e eu estabeleço vocês lá. E vocês saberão que eu disse, eu faço, eu sou o Senhor. E ele repete, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra e eu estabeleço vocês lá. E vocês saberão que eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Mais de 10 vezes ele diz, eu. Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que o nosso catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É por isso, amado irmão, que Deus providencia para nós uma salvação que nós não poderíamos conquistar. Pois nós pecamos contra Deus e ofendemos a sua santidade e nós jamais poderíamos agradá-lo por nós mesmos. Somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar a nossa dívida. Mas tinha que ser homem, porque fomos nós homens quem pecamos. E é por isso que Jesus Cristo é Deus e homem e morre na cruz para pagar os nossos pecados. É o Senhor quem providencia a nossa salvação. Lá em Jonas, capítulo de número 1, capítulo 2, melhor dizendo, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva soberanamente. É Deus quem reaviva a igreja. É Deus quem perdoa pecados. É Deus quem ouve as nossas orações. É Deus quem cura os corações. É Deus quem transforma as vidas. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite, nós temos que, de fato, avaliar qual o objetivo da nossa vida e avaliar nosso coração para saber
se de fato nós temos buscado sobre todas as coisas a glória de Deus. Ah, irmãos, que nós vivamos para a glória de Deus e que nós clamemos pelo avivamento, porque quando o avivamento chegar, quem vai ser glorificado é o Deus Pai que deu o avivamento, é o Deus Filho que morreu na cruz para nos salvar, é o Deus Espírito Santo que converte o pecador, que faz a igreja crescer, que muda a nossa vida e que nos visita com restauração. Eu gosto muito de um grupo vocal brasileiro que canta uma música que diz assim: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a sua oração. Então, meu querido amigo e irmão, busque fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então você clamará pelo avivamento. E se Deus quiser, Ele mandará o avivamento, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando Ele mandar o avivamento, a glória será somente do Senhor. Eu quero lhe perguntar nesta noite, ao ouvir a exposição deste texto tão maravilhoso da palavra de Deus, você deseja o avivamento em sua vida? Você quer o avivamento no seu coração? Você quer a visitação de Deus na sua casa, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, das suas filhas, na vida dos seus netos, dos seus familiares? Você deseja um avivamento na Igreja de Cristo Jesus? Nesses dias difíceis que temos enfrentado, em que vemos a peste do coronavírus afetando a muitos e levando até servos de Deus. Você quer ver uma restauração na sua vida, na vida da sua família, no nosso tempo? Você tem se humilhado diante de Cristo Jesus? Como está a sua vida de oração? Você tem buscado a face de Deus e tem dito, Senhor, eu quero conhecê-lo mais? Você tem experimentado transformação de vida e crescimento espiritual a cada instante, meu querido? Você tem vivido para a glória de Deus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar? Nessa noite o Senhor nos mostra quais são os objetivos dele quando ele manda o avivamento. O objetivo do Senhor é o necessitado, é aquele que reconhece que necessita. O objetivo do Senhor é o povo arrependido. O objetivo do Senhor é a sua própria glória. Oh, meus irmãos, que nós oremos como Abacuque orou no capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nesta noite, reconheça que você necessita de Deus em sua vida, necessita do perdão, da salvação que há em Jesus, da comunhão íntima com o Senhor. Nessa noite, mostre-se arrependido, confesse os seus pecados, ore, chore, busque a face de Deus e clame uma mudança em sua vida. Nessa noite, diga ao Senhor que você não quer viver mais para a tua própria glória, mas quer viver para a glória de Deus. E talvez, nós vejamos o céu se abrir e Deus derramar sobre nós um grande avivamento espiritual. Que a brisa do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, sobre a tua vida, que você seja cheio da presença do Espírito do Senhor e que reavivado você viva para a glória de Deus, para abençoar todos os que estão próximos a você, para pregar o Evangelho e para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus te visite com um reavivamento
Em nome de Cristo Jesus. Amém.